Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, Jesus, já caminhando para a conclusão do seu grande sermão da montanha, nos ensina a quem nós devemos dar ouvidos, né? Ele diz: cuidado com os falsos profetas, eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. E qual é o critério que ele dá para discernir, né, o profeta verdadeiro do profeta falso? Ele diz: vós os conhecereis pelos seus frutos. Veja, vamos entender uma coisa. Nós somos católicos, né? Mas infelizmente existe um gosto popular pelas coisas extraordinárias, né? Pelos dons proféticos, visões, etc., que muitas vezes desviam as pessoas. Deixa eu explicar para você. Deus se revelou através de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que a igreja nos ensina? A igreja nos ensina a conservar a verdade de Cristo, os seus santos ensinamentos ao longo dos séculos, de tal forma que, se você ouve falar que alguém teve uma visão, uma revelação privada, apareceu um santo, apareceu Nossa Senhora, né, ou alguma coisa assim, se a pessoa teve um êxtase místico, uma revelação especial, qual é o critério que nós temos para saber se essas pessoas estão verdadeiramente recebendo algo que vem de Deus? Bom, em primeiríssimo lugar, é a fidelidade ao dogma da igreja, ao ensinamento tradicional, aquilo que é a fé dos apóstolos de 2000 anos. A Igreja Católica, ela crê verdadeiramente que depois da morte do último apóstolo, nada será acrescentado de novo na revelação vinda de Deus antes de terminar, né, a história da humanidade com a segunda vinda de Cristo. Então, é importante a gente ter esta atitude, né, de fidelidade da igreja, de saber que videntes, profetas, etc., não dirão coisas novas. Essa é a primeira realidade que a gente precisa ter diante dos olhos. Então, se a gente pode aplicar alguma coisa deste Evangelho para a nossa vida, a primeiríssima coisa é o que Jesus nos diz: cuidado. Ou seja, não se deixem levar pela curiosidade. Existe uma desordem no ser humano por causa do pecado original, não é? Que é a curiosidade. Veja, assim como você tem vontade de comer, o que é a desordem da sua fome? É a gula. Você tem vontade de beber. Qual é a desordem da sua sede? É a embriaguez. Você também tem vontade de conhecer. E qual é a desordem da vontade de conhecer? É a curiosidade. E por curiosidade, as pessoas terminam indo por caminhos mal traçados. Todo tipo de vidente, de aparição, de novidade, o pessoal vai atrás. O pessoal vai atrás disso tudo e vai por um espírito de curiosidade. Começa por uma curiosidade devota. Não, é Nossa Senhora quem está aparecendo. Mas tem gente que vai levando isso para um tal caminho que termina depois abrindo as portas para qualquer coisa demoníaca. Me desculpem dizer, mas não é raro que essas pessoas que gostam de novas aparições, né, de revelações de Nossa Senhora, etc., etc., e que são aparicionistas, não é raro que uma pessoa dessa termine indo para coisas esotéricas e até mesmo feitiçarias, de cartomantes, leitura de sorte, esse tipo de coisa. Por quê? Porque a desordem da curiosidade. Ou seja, Deus revelou as coisas, mas Ele também deixou coisas que nós não precisamos saber, porque Ele quer a nossa confiança. Ele quer que a gente conheça verdadeiramente as coisas dele, mas
que nós confiemos nele. Se Deus mostrasse tudo, nós não precisaríamos confiar. É porque ele esconde de nós algumas coisas que nós então podemos e devemos exercitar a nossa confiança. O segundo ponto que a gente pode e deve aprender sobre esse evangelho é a nossa atitude para ver verdadeiramente quem tem carismas divinos de revelações ou não. Veja, é importantíssimo nós levarmos em conta essa sentença de Jesus: pelos seus frutos vós os conhecereis. É famoso aquele episódio em que o Papa mandou São Filipe Neri para investigar uma freira que estava tendo revelações místicas. São Filipe Neri, obedecendo ao Papa, foi lá ver a religiosa, que era bem famosinha. Muita gente estava seguindo ela, tinha muitos discípulos, seguidores, devotos, né? Por causa das suas revelações, dos seus êxtases místicos, das suas visões. São Filipe Neri chegou lá com as suas botas cheias de barro, depois de ter viajado bastante, encontrou a suposta vidente e disse: irmã, eu estou aqui com os meus sapatos sujos de lama. A senhora não poderia fazer o favor de limpá-los para mim? A freira, com aquele olhar de desdém de uma nobre que está sendo perturbada por um plebeu, olha de cima para baixo para São Filipe Neri e diz: como? Você pede isso de mim? Eu não estou habituada a esse tipo de serviço. São Filipe Neri não teve dúvida, pôs os sapatos de volta e viajou para Roma. E disse ao Papa: santidade, o senhor esqueça desta freira. Ela não é santa de jeito nenhum, porque não tem a virtude básica do santo, que é a humildade. Então, está lá, cheia de seguidores, né? Suposta vidente, mas pelos frutos os conhecereis. E o fruto maior que um profeta, uma pessoa que tem visões místicas e revelações, recebe é o fruto da santidade, o fruto de ter as virtudes de quem está em contato com as coisas divinas. Então, é muito importante nós enxergarmos isso. E aquilo que eu disse com relação aos curiosos que vão atrás, né, de todo tipo de revelação, vale também para as pessoas que se apegam muito aos seus dons carismáticos. É São João da Cruz quem nos adverte. Há pessoas que têm verdadeiros dons carismáticos. Tem pessoas que Deus verdadeiramente ilumina na oração e até revela coisas. Mas se estas pessoas não cuidarem da virtude, se essas pessoas não procurarem a mudança de vida, a emenda dos seus costumes, a verdadeira santidade, cuidado. Essas pessoas podem terminar na feitiçaria. E quem diz isso é o próprio São João da Cruz. Ou seja, recebendo revelações divinas, a pessoa fica cheia de vaidade e soberba. Pois bem, qual é a atitude verdadeira nossa espiritualmente? É não dar bola para essas coisas. Se você está recebendo alguma mensagem de Deus, Deus fala com você, etc., tome cuidado, prove os espíritos. Não acredite em tudo. Mesmo que você tenha uma convicção interior de que aquilo é verdadeiro, você precisa, em primeiríssimo lugar, colocar essas mensagens e profecias e palavras que você recebe debaixo da provação de Deus. Porque verdadeiramente é pelo fruto espiritual que aquilo dá em você que você irá ver se veio ou não de Deus. Uma atitude correta de mudança de vida, de emenda dos seus costumes, de abraçar a vida, desapegar-se das coisas desse mundo e abraçar o Cristo, até que nós cheguemos ao grau de santidade que Deus tem para nós. Então, coragem, vamos para o essencial. Vamos para a revelação que Jesus nos deu
Ele verdadeiramente é o profeta. Mais do que isso, ele é a própria palavra de Deus que se encarnou, Deus que se fez homem. Fiquemos na fé de Cristo, transmitida pelos apóstolos, e estaremos construindo a casa sobre rocha firme. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.